Olá, estamos começando mais um programa Câmara Entrevista, agora especial, de final de ano. É o último programa deste ano de 2022 e vai ser uma espécie de retrospectiva, apresentando um pouquinho do trabalho realizado ao longo dos últimos 2 anos da gestão do Augusto Lara, que é o nosso entrevistado de hoje e vai falar conosco agora. Presidente Augusto, como está? Tudo bem? Ainda posso chamar de presidente, porque estamos dentro de dezembro, né? Paulo, bom dia, né? E para quem nos assiste, os nossos cumprimentos também. Prazer te receber na minha casa para mais uma conversa, né? Para os telespectadores da TV Câmara, para a gente poder trazer algumas informações, né? De bastidores e coisas relativas e relevantes que aconteceram também no Poder Legislativo nesse período. Foram 2 anos de gestão. O que o senhor considera de marcante nesses 2 anos como presidente à frente do Legislativo Bagense? Paulo, foram várias transformações que nós fizemos na Câmara de Vereadores, né? Nós começamos a nossa gestão num período que ainda estava na pandemia, né? Ou seja, a casa estava fechada, havia uma série de restrições e nós, quando chegamos, abrimos a Câmara de Vereadores, abrimos ao público a Câmara de Vereadores, retomamos a sua logística, né, da forma natural, né, nos horários normais que até então não estavam acontecendo. Fizemos transformações que a própria casa precisava, reformas internas, né, tanto a pintura, o teto, o piso, a luz, enfim, readequamos a Câmara em si, os locais públicos em comum, né? Mas também os gabinetes dos vereadores, para que os vereadores pudessem ter melhor condição de receber a população, de atender, né, os seus apoiadores, de atender a população que ali procura o seu vereador. Então nós entendemos que uma reforma interna da Câmara não era para os vereadores ou tão somente para os funcionários, mas principalmente para a população que periodicamente vai à Câmara de Vereadores, né, para procurar o seu vereador. Então nós fizemos isso no primeiro ano, fizemos toda uma reforma, também investimos na frota, né, de veículos. A gente sabe que os vereadores estão, volta e meia tem agendas em Porto Alegre ou em outras cidades, agendas para trazerem projetos, trazerem recursos, para estreitar laços com outras lideranças. E esses vereadores precisam ter segurança, né? Então nós investimos também na frota de veículos e sempre, é claro, buscando modernizar a Câmara, né? Porque a modernidade, ela tudo tem a ver com economia, né? E um dos nossos investimentos também, agora já no encerramento dos nossos 2 anos, foi a implantação do processo eletrônico, né? Todo o processo eletrônico da Câmara de Vereadores, né? Do requerimento aos projetos, toda a tramitação do projeto de forma digital na Câmara de Vereadores, inclusive o voto dos vereadores, né, digital. Isso traz modernidade, traz economia e traz maior transparência para os vereadores que ali estão, que querem saber em que situação, em que andamento está um projeto, e também para a comunidade bagiense. Vamos voltar um pouquinho no tempo. O senhor voltou a abrir a Câmara no momento em que a pandemia recém estava passando. Foi uma atitude diferente, porque até então a Câmara já estava fechada, mas ao mesmo tempo de dar acesso às pessoas à Câmara. Isso gerou para o senhor alguma controvérsia ou foi um momento bom para que as pessoas pudessem saber realmente o que estava acontecendo? Foi um novo momento, né, Paulo? Nós passamos por um momento muito difícil, assustador para todos nós, que foi a pandemia, e naquele momento onde as pessoas já estavam sendo vacinadas, abrir a Câmara de Vereadores tinha um simbolismo muito forte para quem estava trabalhando em outros segmentos. As pessoas que estavam trabalhando no comércio, para quem estava trabalhando em qualquer outro segmento, né? Saber que o poder legislativo, que a casa que acolhe, que abriga as pessoas que lá procuram qualquer tipo de suporte, também está aberta, também está à disposição. Então isso tem um simbolismo muito forte. Foi uma das nossas primeiras atitudes, abrir a Câmara,
óbvio que cuidando todos os protocolos para que os funcionários da Câmara, os vereadores e a população, né, tivessem acesso, mas de forma segura, né, ou seja, com álcool em gel, com as máscaras, né, com distanciamento, e conforme foi se vacinando a população, foi se flexibilizando também esses protocolos, né? Hoje, graças a Deus, estamos num método normal, onde as pessoas assistem à Câmara. Tivemos agora poucos dias atrás a posse da nova mesa diretora, e essa posse ela estava lá, a casa cheia, né, o plenário cheio, e nós muito felizes. O senhor fez menção agora na questão do investimento digital. Poucas câmaras no interior do estado têm o que a Câmara de Bagé passou a ter, que são 2 telões, todo o processo digital de leis registrados, a votação digital. Isto é uma grande evolução. O senhor já tinha isso em mente desde o começo da sua gestão? Sim, Paulo, nós tínhamos em mente, né? Nós colocamos a Câmara de Vereadores num padrão de Assembleia Legislativa, num padrão de Câmara Federal, né? Sempre buscando melhor, buscando modernizar e também deixando um marco, né? Nós tivemos um desafio, porque lá, alguns anos atrás, em 2010, foi implantada a TV Câmara, quando a minha mãe foi presidente do Legislativo, né? E nós gostaríamos também de deixar uma marca na Câmara de Vereadores, e nada como deixar uma marca que preze pela tecnologia, pela modernidade, pela transparência, e algo, né, que vai durar por muitos e muitos anos, e eu acredito que daí só vai ser modernizado agora cada vez mais. Então é um marco importante do Poder Legislativo, esta implantação, né, desse software, desse novo sistema, que já está fazendo a diferença, né, está num processo ainda de adaptação por parte dos vereadores e das assessorias, mas conforme os vereadores vão usando também, vão se acostumando e se familiarizando com o novo sistema que veio para ficar. Falou na Adriana Lara, tivemos um ano da eleição, sua mãe se elegeu deputada estadual, a primeira deputada estadual da região. Como é que foi o ano para o senhor? Como é que foi a emoção de ver a mãe, que já foi vereadora, presidente da Câmara, agora se tornar uma deputada estadual? Foi muito intenso, Paulo. Foi um ano que a gente teve que conciliar a presidência da Câmara, mandato, né, mais a eleição, um desafio forte para nós, até porque a minha mãe estava há 10 anos nos bastidores, né, fazia 10 anos que não concorria, essa última eleição foi em 2012, né, mas nós tivemos aí o desafio de colocar uma mulher, né, a nos representar na Assembleia Legislativa, a primeira mulher de Bagé e da região do Pampa a nos representar na Assembleia Legislativa, que para nós é muito orgulho. A cidade ganha com isso, né, com mais uma representação. Sem dúvida alguma, a nossa metade sul ela carece de representações, né? Não é à toa que a gente vê essa larga diferença entre a metade sul, entre a outra metade norte do estado, né, a região centro do estado também, que é tão desenvolvida não só pelo polo geográfico, mas também pelo número de representações, né, que é muito diferente. Eles têm bem mais representação política, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia, do que nós, da metade sul, né? Então, assim, com o mandato da Adriana Lara, eu tenho certeza que a gente, né, nós de Bagé e da metade sul, estaremos bem representados. Eu fiquei muito feliz de fazer parte deste processo, né, e muito feliz porque tantos amigos se juntaram, se uniram nesse processo, né, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, mas buscando uma maior representatividade. E a Adriana representa isso. Na Câmara de Vereadores foi já a vereadora mais votada na história de Bagé, porque fez um trabalho e foi reconhecido pelas urnas, né? Além de implantar a TV Câmara, também colaborou em secretarias, e agora eu tenho certeza que fará um grande trabalho em defesa das mulheres, em defesa da saúde, da educação, não só agora de Bagé, mas do nosso estado. Mas falando especificamente de Bagé, é
alguém que os bagienses vão poder contar na Assembleia Legislativa, né? Seja ela a pauta que for, eu tenho certeza que o mandato da Adriana Lara será uma embaixada para nós, bagienses, aqui também. O senhor foi diversas vezes a Brasília em busca de recursos, junto com outros vereadores e também com o prefeito Divaldo Lara. O que o senhor trouxe de grande vantagem de lá para o município ao longo desse período? Nós fizemos algo muito importante, Paulo, nesse período de Câmara de Vereadores. Pelo menos a memória que eu tenho da Câmara de Vereadores sempre foi que o presidente da Câmara, quando convidado, ia a Brasília acompanhando o prefeito nas atividades do Poder Executivo, né? Isso é de praxe, isso na minha memória, que óbvio é uma memória recente, mas tu tens até uma memória maior da Câmara de Vereadores, tu pode falar com mais propriedade ainda, mas a memória que eu tenho é que o presidente da Câmara sempre foi acompanhando o prefeito, quando convidado pelo prefeito a participar das agendas, né, do chefe do Poder Executivo, nas esplanadas, no Congresso. E o que nós fizemos foi estreitar a relação do Poder Legislativo com Brasília, né? Seja nas esplanadas dos ministérios, seja no Congresso, e independentemente de convite do prefeito ou não. Óbvio que no começo fomos muitas vezes com o prefeito Divaldo Lara, né? E foi o prefeito, foi através da liderança do Divaldo que nós conseguimos estreitar as nossas relações com as lideranças de Brasília, né? E que não era um ato muito comum até então, né? Que não era um ato comum, nós estreitamos. Bom, e aproveitamos essa oportunidade para fazer um caminho próprio, né? No começo estávamos sempre acompanhando ele, estreitamos as relações e depois fizemos um caminho próprio que para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, foi muito positivo, né? Eu prestei contas e mostrei para a sociedade que só no meu mandato foram mais de 2 milhões de reais. E o que eu sempre fiz? Eu sempre levei um vereador comigo. Por quê? Porque cada vereador tem uma liderança em Brasília, tem um deputado diferente em Brasília, né? Agrega um outro partido, tem uma outra liderança, tem pautas específicas. Cada vereador tem a sua pauta específica. E eu sempre busquei levar um outro parlamentar justamente para agregar pautas, para agregar lideranças, né, para trazer mais recursos. Nós conseguimos a articulação de trazer 2 milhões de reais, né, de recursos nesse período que eu estive na presidência. Isso se dá ao estreitamento da nossa relação. Participamos diversas vezes de reuniões com a barragem, né, no MDR, no Ministério de Desenvolvimento Regional, na Casa Civil, junto com o prefeito Divaldo Lara, junto com secretários, para tratar de pautas grandes para a nossa cidade, como a pauta da barragem dos bagienses e outras pautas também, como a da radioterapia. Enfim, foi um ano muito positivo. Nós, nesse momento de pandemia, Paulo, nós conseguimos também trazer, através do Ministério da Cidadania, por várias vezes, cestas básicas, ajuda do governo federal, né, para Bagé. Conseguimos trazer para Bagé um centro de reabilitação pós-Covid para aquelas pessoas que em algum momento tiveram Covid e ficaram com algum tipo de sequela, né? E tem diversos tipos de sequela, a gente sabe disso. E nós conseguimos trazer uma verba naquela época, se eu não me engano, de 350 mil reais para instalação de equipamentos no hospital universitário pós-Covid. Trouxemos emendas para instituições da nossa cidade. Enfim, buscamos fazer um mandato que estivesse em sintonia, né, com a necessidade dos segmentos bagenses, né, com a necessidade de Bagé. Trouxemos verba para a saúde, que foi o nosso grande foco, trouxemos verba para a educação, que garantiu inclusive boa parte da reforma da Escola Cívico-Militar São Pedro, né? Trouxemos verba que garantiu, Paulo, a climatização,
ar-condicionado na escola João Severiano da Fonseca, que é uma outra escola cívico-militar, né? Hoje a escola, praticamente todas as salas têm ar-condicionado, né? Isso é mais conforto para o aluno poder estudar, principalmente nos dias muito quentes. Então, assim, foi uma série de reuniões, de agendas em Brasília que nos possibilitou trazer para a nossa cidade algum tipo de melhoria, né? Na área da saúde, na área da educação. Então, nós ficamos muito felizes, porque nós, num primeiro momento, fomos com o prefeito Divaldo Lara, que abriu as portas para nós, estreitou o nosso laço com lideranças em Brasília, e depois nós aproveitamos o momento e criamos um caminho próprio, estreitando a nossa relação com ministros, com deputados, com agentes políticos que tinham o que oferecer à cidade de Bagé. No momento em que nós estamos gravando essa entrevista, hoje é 30 de dezembro, essa semana passou, o senhor fez uma devolução para o município, um cheque que totaliza ao longo dessa sua gestão 3,8 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos. De que resultou essa economia da Câmara de Vereadores? Essa economia, Paulo, foi uma soma de esforços, né, de todos os parlamentares que fazem parte da gestão. Embora seja o presidente, o ordenador de despesa, mas os parlamentares são essenciais na colaboração, né, de uma gestão. Ou seja, nós sempre buscamos jamais deixar de investir, né, naquilo que trará retorno à população, e aqui eu falo, por exemplo, nessas viagens. Quanto foram importantes, né? Quantos milhões veio para Bagé? Tem que desmistificar muitas vezes que muita gente maldosa diz: o vereador fica viajando, mas fica viajando, né? Tem pessoas que criticam por criticar, apenas por criticar. Se não fossem essas viagens, tantas melhorias na nossa cidade a gente não teria conseguido implantar. Se não fossem essas viagens, a barragem dos bagenses, que hoje tem mais de 50 militares lá na obra, não estariam lá, né? Se não fossem essas viagens, a radioterapia não teria saído. Se não fossem essas viagens, o momento mais crítico da pandemia que nós tivemos, nós não teríamos conseguido vacinas de forma tão rápida, cestas básicas de forma tão rápida. Então, assim, essas viagens possibilitaram a gente colocar Bagé num outro patamar, né? Então, foi muito importante. Isso foi um investimento para a nossa cidade. Mas economia é saber, não é deixar de usar os recursos. Economia é tu usar os recursos de forma certa, naquilo que realmente é necessário. Ter produtividade dos teus recursos. Não é simplesmente tu não comprar uma caneta. Isso não significa economia. Isso significa não saber fazer gestão. Economia é ter um melhor aproveitamento dos recursos, como lá na Câmara de Vereadores nós tivemos, e aquilo, né, que rendeu, que nesse caso foram os 3 milhões e 800 mil reais nesses 2 anos, esse rendimento nós conseguirmos devolver à população de Bagé, né, para ser investido na valorização dos servidores públicos, para ser investidos na saúde, na educação, na infraestrutura que a nossa cidade precisa e merece, né? Agora mesmo nós estamos na busca aí de pavimentar mais vias na nossa cidade. Sabemos, Paulo, que é algo que as pessoas anseiam, desejam. Ninguém quer andar numa rua de chão, né? Ninguém quer andar numa rua esburacada. Então nós estamos buscando o fortalecimento disso através dos investimentos e através da nossa relação no governo do estado, no governo federal, né? Que a demanda do poder legislativo é sempre buscar, né? Então o senhor já está antecipando novas obras por aí? Com certeza, com certeza. Teremos mais pavimentações, teremos mais. Esse é o foco, né, da gestão. Embora eu seja legislativo, não esteja no executivo, mas nós temos uma sintonia forte bastante para dizer que é o grande foco do governo municipal, é pavimentar, é investir em obras, é melhorar
a infraestrutura da nossa cidade, que é uma necessidade, Paulo, de todos nós. Nessa sua gestão, o que o senhor gostaria de ter feito, de ter concretizado, que o senhor não chegou, ou não deu tempo, ou não conseguiu concretizar, tornar realidade? Paulo, eu encaro a gestão, seja ela de quem faz gestão de 1 ano, de 2 anos ou de 4 anos, eu encaro a gestão como uma corrida, uma maratona de revezamento. Nem tudo tu vai conseguir fazer, mas tu vai concluir uma parte significativa daquilo que tu entende que é prioridade, né? Nós reformamos a Câmara, investimos nos gabinetes para que pudessem melhor atender a população, investimos na frota para que desse segurança aos representantes da população, que é os vereadores, investimos em transparência, que é a questão do processo digital dos projetos e dos votos dos vereadores, economizamos, devolvemos recursos, fizemos muito na Câmara de Vereadores, mas é óbvio que sempre haverá o que fazer, e é por isso que existe um ciclo, né? Agora eu passo o bastão por uma outra liderança, que é o vereador Rodrigo Ferraz, e o vereador Rodrigo Ferraz, na sua gestão de 2 anos, vai fazer o ciclo dele priorizando aquilo que no entendimento dele e das pessoas que ele escuta é o importante. Eu saio da Câmara de Vereadores como presidente, nessa minha gestão de 2 anos, sem o anseio de poderia ter feito mais e não fiz, não. Eu, nesse período, eu fiz tudo aquilo que eu entendia que era possível fazer. Se numa outra oportunidade, num outro mandato, eu for presidente novamente da casa, certamente eu trarei comigo novas prioridades, né? E vamos trabalhar com foco em novas realizações. Mas é uma corrida, uma maratona que tu corre um período e tu passa o bastão para que o outro faça outro ciclo. E foi isso que nós buscamos fazer, né? Escutando sempre os segmentos da sociedade, sendo parceiro das instituições, né, como a Urcamp, como a Unipampa, como os hospitais, o HU, a Santa Casa. Tivemos agora, nesse último período, uma pauta polêmica que envolveu a Santa Casa, mas isso de forma alguma constrangeu a nossa relação com a Santa Casa, né, que é a pauta do bloco obstétrico. Nós jamais tivemos problemas com a Santa Casa, ao contrário, nós acreditamos que a Santa Casa é uma importante instituição que fez e faz e seguirá fazendo um grande papel na nossa sociedade, mas nós, como legisladores, buscamos melhorar aquilo que não está dando certo, né? Que no caso aqui eu me referindo ao bloco obstétrico da Santa Casa, que muitas vezes manda a gestante que está quase dando à luz embora para casa, né? Por isso que nós fizemos um projeto de lei que foi aprovado na última sessão deste ano de 2022, um projeto de lei que regulamenta isso, né? Que traz sanção, inclusive, punição ao médico que mandar a gestante retornar para sua casa, sendo que a gestante é de alto risco e tem um encaminhamento de uma outra médica obstétrica para dar o parto, fazer a luz, né? Então, nós, enquanto legisladores, buscamos sempre uma forma de ouvir a população e sintonizar essa necessidade em projeto, né? Em regulamentações para melhorar o nosso convívio em sociedade. Bom, sua gestão está terminando, mas o senhor segue sendo vereador por mais 2 anos. Quais são os planos para 2023? Segue na legislatura ou tem voos maiores? Eu devo seguir, Paulo, nesse primeiro momento, né, os primeiros meses, 2, 3 meses, quem sabe, ainda no legislativo, né, para eu conseguir organizar algumas coisas no meu mandato, algumas coisas pessoais, e depois, né, a gente vai analisar qual vai ser o próximo passo, né? Se vai ser ir para o executivo, né? Nós tivemos o convite do prefeito Divaldo Lara para agregar, somar, colaborar no Poder Executivo, né? E nós podemos estar colaborando no Poder Executivo. Alguma pasta já definida?
Não, tem pastas mencionadas, né? Eu tenho uma... Possibilidade. Tem possibilidades. Eu tenho uma grande identificação com a educação, né? Com a Secretaria de Educação. Poderá ser um caminho, mas nesse primeiro momento eu quero organizar algumas questões pessoais, organizar algumas coisas de mandato e também ouvir os meus apoiadores, né, para a gente fazer uma decisão em conjunto se o melhor é ficar no Legislativo e colaborar com a gestão no Legislativo, colaborar com a cidade no Legislativo, ou se o melhor será ir para o Executivo, colaborar numa secretaria, numa pasta específica, também atendendo a comunidade. A política, o senhor acabou de se formar em Direito. A política tem prioridade ou o advogado vai ter prioridade? Enquanto eu tiver mandato, a política tem a prioridade, Paulo. Eu sou muito grato à política por absolutamente tudo, né? E a política é o meu amor, é a minha paixão. Enquanto for a vontade da população e eu tiver mandato, a política sempre vai estar em primeiro lugar. E a política vai ter sequência? Quais são seus planos a longo prazo? A gente sempre busca, Paulo. Quem está na vida pública sempre busca novos desafios, né? Assim como qualquer outra profissão. A gente sempre está buscando novos desafios. Nós conseguimos fazer uma gestão na Câmara de Vereadores que uniu não só a parte administrativa, né, e a parte de gestão, mas que também nos fortaleceu enquanto liderança, ouvindo outras lideranças, estando junto com outras lideranças, ou seja, nós mostramos uma articulação e uma união de lideranças na nossa gestão. Então, isso são características essenciais que nós buscamos e que nós aperfeiçoamos. Eu me sinto muito pronto, muito preparado para enfrentar qualquer desafio que seja posto, né, pela comunidade, pelas lideranças, para aquilo que for necessário. O direito, como tu bem falastes, que concluiu o meu curso há pouco, o direito ele vem para ser uma soma na minha vida pública, né? Para me tornar mais preparado, para me tornar mais capacitado. Os estudos vêm, né? E os estudos não acabam nunca, é uma permanente na vida, vem para fins de preparação, justamente para que as pessoas se sintam bem representadas, né, por aquele que ela escolheu como seu representante. Então, o direito vem para isso e eu, né, tive a oportunidade de liderar nesses 2 anos, Paulo, diversas pessoas de diversos pensamentos, de diversos partidos e graças a Deus nós fomos abençoados e conseguimos manter a união do nosso grupo. A maior prova disso está na minha sucessão, né? A chapa que foi eleita do vereador Rodrigo Ferraz, que conduziu o vereador Rodrigo Ferraz à presidência da Câmara, tem muito a ver com a união do nosso grupo, saiu do nosso grupo político, né? Saiu das nossas conversas, da nossa articulação. Então isso mostra, né, que nesses 2 anos nós fizemos um papel importante, não só no pilar da gestão e da administração, mas também no pilar político, da união e da liderança. Uma prefeitura estaria no futuro político ou não passa, Paulo, neste momento, né, pela minha cabeça os planos da prefeitura. Óbvio que seria uma grande honra governar a minha cidade, mas não é o que passa nesse momento. Eu ainda tenho 2 anos de mandato, né, poderei ir para o Executivo ou não, poderei ficar na Câmara. O meu foco total em 2023 é trabalhar com intensidade, né? É fazer um mandato produtivo, próximo das pessoas, ouvindo as lideranças, ouvindo as pessoas. E quando chegar o momento de se escolher quem será o sucessor do Divaldo, né, eu acredito que o próprio Divaldo fará a sua escolha com serenidade, né, fará a sua escolha com tranquilidade, responsabilidade. Então eu estou muito tranquilo, eu farei
meu papel, trabalhando muito, trabalhando bastante, plantando, né? E o futuro cabe a Deus aí, o que Deus reservar para nós, o que a população de Bagé desejar, o que as lideranças bagenses desejarem, eu estarei sempre pronto, né? Sempre à disposição para servir a minha cidade e para servir as diversas lideranças que nos cercam. Qual é a mensagem que o senhor deixa para esse ano que vai começar, presidente? Uma mensagem, Paulo, de muita esperança aos bagenses, ou até mesmo aqueles que não são bagenses, mas escolheram a nossa terra para morar, para formar família, para estudar, para trabalhar. 2023 será um ano de muito trabalho, um ano de se reerguer, um ano de esperança. Será um grande ano para todos aqueles que desejam bem, um grande ano para todos aqueles que buscam fazer do seu dia a dia um dia produtivo, um dia que traga o bem para o próximo. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, um feliz 2023, que seja um ano repleto de muita saúde acima de tudo, de muita paz e de muitas realizações, né? Eu tenho certeza que nós, né, que passamos por um momento histórico no mundo, que foi enfrentar uma pandemia, nós agora mais do que nunca é hora de unir forças, unir fé e seguir caminhando e lutando pelas coisas que se acredita e, é claro, né, pela melhoria do povo bagense. Nós estamos aqui para isso. Então, eu desejo muitas coisas boas e muitas realizações para a cidade de Bagé. Presidente, obrigado pela sua entrevista, obrigado por nos receber aqui na sua casa. Mais uma vez, grato. E sucesso pela frente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Indiara, que está conosco aqui. Foi a diretora da TV Câmara nesses 2 anos. Obrigado ao meu amigo Paulo também, que está nos acompanhando na técnica. Enfim, o Marcisiane, o Bruno, que está conosco. Um obrigado especial, Paulo, a todos os funcionários da Câmara de Vereadores, né, de todos os setores, uns mais próximos, outros nem tanto, mas todos contribuíram, né, para que essa gestão pudesse ser uma gestão de realizações nesses 2 anos, né? Então, se não fosse o trabalho de cada um, né, desde os serviços gerais, da limpeza da Câmara, as pessoas que entravam na Câmara se surpreendiam com a limpeza, o capricho da Câmara, né, até a TV Câmara, até o setor legislativo, até setores mais complexos, né, dos mais simples aos mais complexos. O meu muito obrigado aos funcionários que se dedicaram, que fizeram o seu papel, o seu trabalho com amor e com dedicação. E é isso que eu desejo, né, a população de Bagé, que faça tudo com amor, com dedicação e, acima de tudo, com muita fé e esperança no futuro que sempre há de vir. Assim seja. O programa Câmara Entrevista Especial de hoje fica por aqui. A todos, nosso muito obrigado. Nos vemos agora em 2023. Até o próximo programa.